Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa segunda-feira, dia 10. Aleluia, dia 10 de março. Estamos aqui para mais um Café com Palavra, mais um dia agradecendo ao Senhor, mais um dia nos deleitando na palavra de Deus, mais um dia ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Santo Espírito, e somos felizes, somos alegres por estarmos na presença do Senhor, por o Senhor nos conceder mais um dia, por o Senhor nos alegrar com mais um dia, mais um fôlego de vida, mais um dia qual nós vamos viver, mais um dia qual o Senhor nos presenteia com o dom da vida. E somos muito alegres com isso, estamos muito alegres com isso. Estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estudando o livro histórico do Novo Testamento, estudando cada dia um pedacinho da nossa bússola diária. Então pegue aí a sua bússola. Vamos agradecer a Deus por esta manhã. Deus poderoso, Deus santo, maravilhoso é teu nome, te louvamos e te bendizemos por mais esse dia. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que me cerca, por tudo aquilo que o Senhor me permite. Deus, muito obrigada pela tua graça sobre a minha vida, sobre a minha casa, por guardar os meus, por guardar aqueles que são da minha família, por guardar aqueles que são meus amigos. Obrigada por guardar a todos, Pai, que nos cercam. Deus, muito obrigada pela vida, muito obrigada pelo acolhimento nesse país, muito obrigada por o Senhor estar mantendo o Brasil, muito obrigada por cada vida, Senhor, que nos ouve nessa manhã. Que o teu Espírito Santo alcance cada coração desejoso, cada coração que deseja ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo alcance cada um nessa manhã com as suas bênçãos. Pai, nós sabemos que as bênçãos vindas de ti, Pai, são imerecidas, mas a tua misericórdia nos alcança nessa manhã. E somos gratos, Pai, por a tua misericórdia nos alcançar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Atos dos Apóstolos 11, versículo 19 em diante vai dizer: Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação, suscitada por causa de Estevão, atravessaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra, mas somente entre os judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando as boas novas do Senhor. E a mão do Senhor estava com eles, e grande número converteu-se ao Senhor. E as notícias dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até a Antioquia. E ele, havendo chegado ali, viu a graça de Deus, e se alegrou. E exortava a todos a perseverarem no propósito do Senhor com a firmeza de coração, porque era um homem bom e cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente agregou-se ao Senhor. E partiu para Tarso em busca de Saulo, e quando o encontrou, conduziu-o a Antioquia. E aconteceu que por espaço de um ano inteiro se reuniram com a igreja, e instruíram muita gente em Antioquia. E os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o que ocorreu nos dias de Cláudio. E os discípulos determinaram enviar, cada um conforme as suas posses, auxílio aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que efetivamente fizeram, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e de Saulo. Aleluia! Nós vamos ver a igreja se instaurando, a igreja primitiva. Aqui nós vamos ver que após acontecer toda aquela situação com Estevão e Estevão ser morto,
Dizia a palavra do Senhor que eles foram dispersos por todos os lugares. E eles foram dispersos para Fenícia, para Chipre e para Antioquia. E eles, dispersos, eles começaram a pregar a palavra de Deus. Mas eles só pregavam aos judeus. Eles ainda não pregavam aos gentios. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e alguns cirinenses. E esses, que já eram considerados gentios, entraram em Antioquia e também falaram aos gregos, anunciando as boas novas do Senhor Jesus. Então houve gregos que se converteram. E vai dizer que a mão do Senhor estava com eles e grande número creu no Senhor Jesus. E quando Barnabé soube lá em Jerusalém que estava acontecendo isso na Antioquia, que gregos também estavam se convertendo e grande número de pessoas estavam se convertendo, enviaram Barnabé até Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, ele vê a graça de Deus e ele se alegra. Como é bom quando a gente é enviado a um lugar onde você sente a graça de Deus. Como é bom você chegar no lugar e sentir o ambiente, tocado pela graça de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Eu não falo de simplesmente movimentos do Espírito, mas falamos aqui de graça de Deus. De graça de Deus. E o coração de Barnabé se alegra e ele começa a falar, ele começa a exortar para que eles perseverem no propósito, para que eles não desistam do propósito, para que eles não desistam daquilo que o Senhor os chamou, para que eles sejam firmes de coração. Porque às vezes nós temos um propósito, nós entendemos o propósito, mas o nosso coração desfalece, o nosso coração amolece e o nosso coração não é firme no propósito. E nessa manhã eu quero falar para você, seja firme, que o teu coração esteja firme no propósito de Deus, que o teu coração não penda para um lado ou para o outro, que o teu coração seja firme, que a tua segurança esteja no Senhor e que o Espírito Santo possa te conduzir com firmeza de coração até o propósito que Deus decretou para você. E diz que por ele ser um bom homem cheio do Espírito Santo, muita gente agregou-se ainda ao Senhor na Antioquia. Então nós vamos entender que um discípulo de Cristo, ele é enviado para ver as maravilhas que estão acontecendo numa cidade e quando ele chega, ele vê que realmente havia graça de Deus naquele lugar. E quando ele começa a exortar e a pregar, ainda muito mais gente se agrega ao Senhor. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é agregar e nunca dispersar. O Evangelho é agregar vidas ao Senhor. O Evangelho não é agregar vidas a uma igreja, a uma placa, a uma denominação, a uma pessoa. O Evangelho é agregar vidas ao Senhor, agregar vidas a fazer a vontade de Deus, a viver um propósito, a viver uma permissão de Deus. E diz que ele chega e muitos se agregam. Então, como ele vê que a igreja está fluindo, a igreja está manifestada ali, a igreja está perseverada no propósito, ele volta e vai buscar Paulo de Tarso. E quando ele encontra Paulo de Tarso, Saulo ainda, né, gente? Ainda é Saulo. Ele conduz a Antioquia também. E ali os dois ficam por 1 ano, pregando, anunciando, reunindo com a igreja, instruindo. E pela primeira vez foram chamados cristãos. Veja que eles estavam reunidos, faziam a obra, mas ainda não eram chamados cristãos. Eles ainda não tinham essa denominação, ainda não tinham esse nome de cristãos, aqueles que servem a Cristo. Cristão, aqueles que acreditam em Cristo.
cristãos, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que acreditam que Cristo é o único e suficiente Salvador. E naqueles dias desceram ainda mais profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, quando sabem que está acontecendo algo grandioso num certo lugar, começam a descer pessoas. Começam a ir pessoas visitar, começam a ir pessoas para ver as maravilhas que estão acontecendo. E Saulo está lá e Barnabé também. E de repente se levanta um profeta chamado Ágabo, que vai dizer, que vai trazer uma notícia do céu. Vai trazer algo, dizendo que a terra passará por uma grande fome e que é tempo de se organizar para isso. Então, os discípulos determinam enviar, cada um conforme as suas posses, auxílio aos irmãos que habitavam na Judeia. Entendemos aqui que eles tinham meios, tinham posses, e que os irmãos da Judeia não eram tão abençoados assim a nível financeiro. Então, eles pegam mantimentos, pegam dinheiro e enviam através de Barnabé e de Saulo aos presbíteros da Judeia. Enviam ajuda para a grande fome que estaria por vir. Veja que essa é uma da graça de Deus, a qual Barnabé observa quando chega neste lugar. Que imediatamente eles são unidos e se compadecem daqueles que precisam, se compadecem daqueles que necessitam, porque a graça de Deus também está no ajudar. A graça de Deus também está no estender a mão. A graça de Deus também está numa congregação que estende a mão, que ajuda, que envia mensageiros com mensagens, mas envia também mensageiros com mantimentos. Não é simplesmente enviar mensagens, mas é enviar mantimentos aonde é necessário. É enviar ajuda aonde se precisa. Temos que entender que a obra de Deus vai além de púlpitos de madeira, mas vai a púlpitos das ruas, púlpito das casas, púlpitos nos lugares aonde ninguém entra, púlpitos nas casas dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E o Senhor tinha um grande apreço e sempre teve por os necessitados. Aonde o Senhor ia? Qual era o púlpito de Jesus? O púlpito de Jesus eram os lugares aonde ninguém queria ir. O púlpito de Jesus foi numa rua para a mulher do fluxo de sangue. O púlpito de Jesus foi à beira da fonte para aqueles que estavam lá jogados. O púlpito de Jesus foi à beira do caminho. O púlpito de Jesus nunca foi em púlpitos criados, decorados para a pregação, mas o púlpito de Jesus era onde estavam precisando dele. O púlpito de Jesus era muitas das vezes nos lugares pobres, sujos, imundos, aonde ninguém passava. E ele passava. E ele pregava, e ele curava, e ele libertava, e ele levava consigo esses discípulos. Então nós temos que entender que a igreja do Senhor não é somente palavra, mas é mantimento. A igreja do Senhor não é somente palavra, mas é sustento. Porque que adianta eu vir com palavra para aquele que tem fome? Do que adianta eu vir com palavra para aquele que necessita de roupas e vestimentas? Do que adianta eu vir com palavra para aqueles que precisam e o estômago dói de fome? Então que nessas manhãs nós possamos entender que a graça de Deus estava em Antioquia também pela generosidade do coração daqueles que ali estavam. E logo eles decidiram dividir o pão, dividir para aqueles com quem precisava. Então que nessa manhã essa palavra possa nos alcançar, que essa palavra possa alcançar o meu e o teu coração, entendendo que os nossos púlpitos estão aí para que nós possamos pregar a palavra da forma que o Senhor te chamou para pregar. Que Deus abençoe você e lhe dê um dia de vitória, que essa semana comece debaixo da santa e gloriosa paz de Deus. A paz do Senhor Jesus.